Não, peraí, pastor, que negócio é esse de lado humano? Que negócio é esse de lado humano? Deixa eu entrar aqui, irmãos, de uma maneira mais explicativa para trabalhar isso aqui com vocês. Olha só, toda vez que nós vamos pregar completos, corpo, alma e espírito. E muitas pessoas falam assim, não, pastor, o Espírito Santo vai vir sobre mim e eu vou pregar e eu vou falar com autoridade, vai acontecer e Deus vai bradar e tá, né? Nós sempre pensamos assim, fomos ensinados assim, trabalhar a nossa mente assim. Só que aí chega diante da igreja, trava, esquece, fica nervoso, bloqueia. É um caos terrível. E aí você acha que o problema é que realmente eu não sou bom bastante. Mas não existe esse negócio de bom bastante. Todos nós temos que ser treináveis. Treináveis. Sabe? Ou seja, você tem que passar por um aprendizado. Os discípulos aprenderam com Jesus. Todos nós temos que aprender, querendo ou não querendo. E quando eu falo do lado humano, eu estou falando das suas emoções. Das suas emoções. Por que uma pessoa sente medo de falar em público? Será que ela não leu? Será que ela não orou? Será que ela não jejuou? É só isso mesmo? Tem várias outras coisas que estão envolvendo nisso aí. Às vezes é a timidez. Às vezes a pessoa é insegura. Às vezes a pessoa queimou etapa, sabe? Às vezes a pessoa não tem noção nenhuma do perfil comportamental dela. Então ela não sabe administrar isso aí. E aí, chega lá, a pessoa orou, a pessoa se consagrou, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo e trava. E trava. Então, jejum e oração vai alimentar o seu lado espiritual. Jejum, oração e Bíblia. Mas a preparação antes da pregação vai alimentar o seu lado humano, que trabalha as suas emoções. As suas emoções. E o que seria isso aí, meu querido Patrick? O que seria isso aí? Então, por exemplo, se você sabe organizar as suas ideias, se você sabe preparar um sermão da maneira correta, se você sabe interpretar o texto pela qual Deus te revelou, se você sabe o que é você se portar diante de uma plateia, morreu Maria. O seu lado humano está preparado. Porque o lado humano está baseado em 5 pilares. Profundidade bíblica, e quando eu falo profundidade bíblica, eu não estou falando leitura da Bíblia, eu estou falando análise profunda da Bíblia. Profundidade bíblica, gestão emocional, olha isso aqui, gestão emocional, homilética, hermenêutica e oratória. Então você tem 5 pilares na qual você tem que estar embasado para alimentar o seu lado humano. E o seu lado espiritual? Quantos pilares eles estão embasados? Oração, jejum e Bíblia. Tá vendo? O lado espiritual, com 3 pilares, você consegue manter ele. Agora, o lado humano, você precisa de 5 pilares. Unindo esses 8 aqui, você tem uma base, uma licença, que você é capaz de pregar em qualquer ambiente. Eu te garanto isso aqui que eu estou te falando de verdade e de coração. Seguimos aqui, então. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Olha só. Eu sempre gosto de usar uma analogia do seguinte. Você deixaria um clínico geral operar o seu coração? Fazer uma cirurgia lá no seu coração? Você deixaria um clínico geral operar o seu coração? Coloca aí nos comentários para eu saber aí os irmãos do YouTube, os irmãos do Instagram e do Facebook. Você deixaria? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você deixaria um clínico geral operar o seu coração?
Eu, na verdade, irmãos, eu, Patrick, não deixaria. As irmãos aqui, ó, não, não, não. Eu não deixaria. Por quê, pastor? Por quê? Porque o clínico geral, ele não é especialista em coração. Ele não é um expert para operar coração. O nome já diz clínico geral. Ele não é um especialista, ele não é especializado em nada. Ainda que ele estudou alguma coisa de coração lá, ele na faculdade, mas ele não se especializou naquilo ali, ele não praticou aquilo ali. É a mesma coisa dentro da igreja, é a mesma coisa. Por que a pessoa acha que ele não é bom bastante? Porque ele é um pregador clínico geral. Ele é um pregador clínico geral. Quem é o pregador clínico geral? Ele sabe de tudo um pouquinho, mas não sabe de nada. Né? Ele sabe de tudo um pouquinho, mas não sabe de nada. Outro dia eu estava vendo aí um camarada, num dos vídeos aí, ele colocou assim que ele não sabe o que acontece com ele. Que ele revela, ele passa revelação, visão, profecia, isso, aquilo, outro e tal, e ele sente que as pessoas não entendem nada daquilo que ele prega. Porque as almas não estão se convertendo. E o que estava de errado com ele? O que estava de errado? Você começa a casa pela fundação, pela sapata ou pelo telhado? Aí que está o negócio. Você começa a casa por baixo, pela fundação ou pelo telhado? Então, tem muita gente que pula essa etapa de preparação, de se especializar, de estudar, de investir, de, sabe, apostar, investir tempo naquilo pelo qual ele quer ser. Porque tem gente que valoriza ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Agora, tem outras pessoas que não, que acham que nada. Mas então, o negócio é o seguinte: eu oro, chego lá, abro a Bíblia, é aqui que Deus quer falar. Irmão, pega aí a sua Bíblia aí. Olha aqui, ó. Deus está falando aqui, ó. Ou seja, não tem, sabe, nenhum zelo, nenhum cuidado em levar a palavra de Deus. Aí você se prepara para ser médico, você se prepara para ser advogado, você se prepara para ser na outra profissão aí, irmãos. Você se prepara para ser mecânico, se prepara para ser um monte de coisa, mas não se prepara para ser pregador. Não se prepara. E aí acha, eu já vi muito isso, a pessoa acha que para ele pregar, ele não precisa investir tempo estudando, se preparando, se qualificando, nada. O negócio é ir lá, orar, jejuar, ir lá e descer o bambu. E não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca, tá? Então, para o cardiologista fazer uma operação, ele teve que estudar para aquilo dali. Ele teve que se preparar para aquilo dali. Não, pastor, mas os discípulos de Jesus, eles não se prepararam. Eles simplesmente andaram com Jesus. Ah, eles simplesmente andaram com Jesus? E os ensinamentos que Jesus deu para eles? Foi 3 anos e meio de palavra, meu irmão, de preparação. Jesus não soltou os discípulos assim, não. Ó. Quando Jesus fez a primeira comissão, que ele enviou os discípulos de 2 em 2, na primeira comissão, antes, quanto tempo os discípulos passaram aprendendo, estudando? Depois, a segunda comissão foi enviada, que Jesus enviou 70, sabe? Na segunda comissão, quanto tempo, da primeira para a segunda, os discípulos passaram aprendendo, para depois ir pregar a palavra de Deus. E aí eu vejo muita gente ignorante dizendo assim: não, pastor, os discípulos estavam com Jesus, a presença de Jesus deu palavra para eles. Jesus ensinou eles. Eles estavam passando por um colégio apostólico, eles estavam aprendendo com o melhor e maior mestre que já passou nessa humanidade.
Então, aquilo que nós aprendemos hoje com 10 anos, os discípulos aprenderam com 3. Aquilo que nós levamos, às vezes, a vida toda para aprender, os discípulos aprenderam com 3 anos. Entendeu? Mas entre a primeira comissão e a segunda comissão, tem um espaço de tempo. Tem um espaço de tempo, que é chamado de quê? Preparação. Preparação. Então, você só tem medo de não ser bom bastante para o ofício de pregador, porque você não passou por uma boa preparação. E uma boa preparação, ela está baseada nesses 5 pilares que eu te falei aqui. Profundidade bíblica, gestão emocional, homilética, hermenêutica e oratória. São 5 pilares. 5 pilares que nós temos que prezar para avançar.